Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Igreja Jardim Europa, né? Moro aqui mais perto do que na igreja que eu frequento. Eu sempre falava com a Natália, vamos frequentar o Jardim Europa. Só que a gente acabou pegando cargo lá na Central, mas quem sabe, né? Quem sabe a gente vem em breve frequentar aqui. A gente tem um carinho muito especial por essa igreja, né? O Jonas, na família da Natália, conhece há muitos anos, né? E foi ele que evangelizou a família da Natália, então a gente tem um carinho muito especial aqui pela Igreja Jardim Europa, pelos irmãos também, né? Que a gente tem um carinho aqui, que a gente já conhece muitos irmãos aqui. Irmãos, o tema de hoje, eu vou esperar ele colocar o slide ali, mas é um tema recente, né? Um tema que é da atualidade. Essa camiseta que vocês estão vendo aqui, essa camiseta, eu vou explicar, né? Ela pertence ao projeto Empreenda de Vir, é um projeto lá da Igreja Central, da equipe de mordomia, que é um projeto onde a gente está incentivando o empreendedorismo entre os irmãos, né? O empreendedorismo e trazendo também pessoas de fora do meio empreendedor para conhecer a verdade bíblica. Então esse é o foco do Empreenda de Vir, é evangelizar e conscientizar os irmãos sobre finanças, né? Uma coisa que a gente não aprende nas escolas, infelizmente, né? A gente não aprende às vezes também na igreja, mas a gente resolveu investir nisso, né? Na questão, Deus inspirou, né, essa equipe e através do pastor e do diretor, que é o Enos, para a gente divulgar essa mensagem, né? Então tem palestras, né? Vai ter palestras, oficinas, né? O Instagram do Empreenda de Vir, depois vocês procuram lá e sigam, vocês vão ver muito conteúdo interessante, tá? Que é para a honra e glória de Deus, que a mordomia não é só saber cuidar do dinheiro, né? Saber cuidar da vida como um todo, né? Saber cuidar da família também. Então o tema de hoje, eu vou esperar ele colocar lá o slide, é um tema muito atual, vícios modernos, né? Então meu nome é Renato Goiatá, para quem não conhece, né? Esposo da Natália. E os vícios modernos, o que são esses vícios modernos, né? Porque às vezes a gente fala de vício e a pessoa pensa logo em droga, né? Que são drogas, né? Drogas ilícitas, ou às vezes até o álcool, que é uma droga lícita, mas que também é um vício, né? Que pode causar um vício. O que são esses vícios modernos? Aí deixa eu ver se está funcionando aqui o passador. Tá. Então, um vício moderno aí que está na atualidade é esse, né? E não sei se vocês acompanharam essa semana uma influencer muito famosa, né, lá no Pernambuco, Deolane Bezerra, né, presa em operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Essa moça foi presa, milhões de seguidores, né, e divulgando aí esse joguinho. Ela é uma de muitas, né? E o que acontece? Qual que é a particularidade? Não vai dar para ler ali, mas ela é uma empresária, né, foi presa em Recife e ao todo foram expedidos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão. Ela estava envolvida também com tráfico de drogas, porque o que financia esses jogos? O tráfico de drogas também. Então tem todo um cartel por trás disso. E é uma coisa muito séria, irmãos, muito séria mesmo. A questão do vício em jogos, né? Vocês vão ver um vídeo agora, que é um vídeo do Fantástico, né? Sem mérito nenhum para a reportagem, né? Mas é um vídeo que mostra sobre como esse jogo afeta não só a criança, mas também os adultos, principalmente os adultos, né? Ele tem essas coresinhas aí de criança, mas é um jogo de aposta, para quem não conhece, né? E não é só ele, não é só o jogo do tigrinho. Tem também o jogo de um velhinho de japonês, tem jogo de vários joguinhos aí que é de aposta, inclusive jogos de aposta esportiva, né? E eu não sei se vocês estão sabendo, mas recentemente no Maranhão, não sei se tem um ano ou menos, um jovem se suicidou porque vendeu até a casa para apostar no joguinho. E o vício, gente, vocês sabem que começa aos poucos. A pessoa viciada, ela não admite. Eu fumo só um cigarro. Não, eu tomo só uma cervejinha no final de semana. Aí depois começa a tomar todo dia, começa a fumar todo dia, começa a usar a droga todo dia. E o vício vai se tornando uma coisa que a pessoa não consegue sair, escapar, né? E acaba trazendo consequências para todo mundo. Então vamos assistir o vídeo. Domingo, 23 de junho. O Fantástico está no ar e fala do jogo clandestino que invadiu celulares e redes sociais. Ele tem visual colorido e traços infantis. Na internet, influenciadores prometem prêmios em valores altos para quem jogar. As autoridades afirmam que é ilusão, mas muita gente pelo Brasil está caindo nessa. Quando eu saí de casa, eu pensei, não vim.
na verdade. O meu esposo, ele é essencial. Então, ele não, você vai. Eu precisava fazer o BO, entendeu? E aqui eu estou, fazendo meu relato de vida. Realmente precisava vir, precisava mostrar o rosto. Falar disso, para mim, dói muito em mim, porque a minha família não sabe, né? Vai saber depois dessa entrevista. Só quem sabe é o meu esposo. Parece que você está brincando, mas aí nessa brincadeira o seu dinheiro vai e você não percebe. A brincadeira que levou tudo que a Maria das Graças tinha é este joguinho em que você ganha quando consegue fazer uma combinação de figuras iguais. Um caça-níquel, só que online, o jogo do tigrinho. Ganhei um pouco e aquilo me animou. E aí eu colocando dinheiro e comecei a perder. Ela perdia e nem sabia que estava sendo enganada. Para fisgar gente como Maria, influenciadores fazem propaganda fraudulenta do joguinho clandestino nas redes sociais, como essa blogueira, a Paulinha Ferreira. Foi por ela que a Maria ficou sabendo do jogo. Ela falou que estava jogando e que estava ganhando e que quem se cadastrasse naquele link poderia ganhar como ela ou mais. Aí eu fui, me cadastrei. Paulinha ganhava sempre e mostrava nas redes. Maria não, mesmo seguindo todas as dicas da influenciadora. A polícia entrou no caso e matou a charada. A Delegacia de Estelionatos de Maceió teve acesso a uma conta demo. É uma conta de demonstração usada normalmente pelos influenciadores para mostrar como é fácil ganhar nesse joguinho. Quer ver? Poucos segundos já ganhei R$500. Aí o influenciador comemora quando ele ganha nas redes sociais, volta a jogar. Olha aí, poucos segundos depois já ganhei mais R$800. Acabei de ganhar R$25 mil. Eu passei, sei lá, acho que 2 minutos aqui e ganhei mais de R$25 mil. As pessoas ficam super motivadas a jogar, só que quando elas vão jogar de fato, nada disso acontece com elas. Eles influenciaram muitas pessoas com essa informação falsa, sem informar que se tratava de uma conta só demonstração. Tá bem claro que esses influenciadores estavam enganando as pessoas? Extremamente claro. Eles eram orientados a enganar essas pessoas? Eram orientados. O ideal é que seja alguém que faça você jogando e lhe marque, entendeu? Tô faturando aqui, ó, tô jogando tal, entendeu? Eu vou postar à tarde, viu? Me manda aí a conta demo. E quando for fazer os stories sobre os joguinhos de animação, bem feliz, bem animado, tô ganhando, tô faturando. E é isso que as pessoas querem para poder clicar no link. Arrebente aí. A gente conseguiu encontrar essas conversas de tratativas deles, dos influenciadores, com agenciadores e com a plataforma, planilhas em que eles demonstram materialmente como se dava esse acerto. Pessoas que até um passado recente não tinham patrimônio e de repente eles se tornaram milionários. Alguns desses com carros de luxo avaliados em mais de 2 milhões de reais. Então tudo com recurso proveniente desse jogo. Paulinha Ferreira ia para as redes ostentar os carros importados e contava que tudo tinha sido comprado com dinheiro ganho no jogo. Esta semana, vários veículos foram apreendidos. Para o delegado da Delegacia de Estelionatos de Maceió, Paulinha faz parte de uma organização criminosa junto com outros 11 influenciadores e agentes. Um deles é o marido de Paulinha, Igor Ferreira. Os advogados dos influenciadores afirmam que não existe nos autos da investigação a comprovação da prática de qualquer conduta criminosa, que, no momento oportuno, a defesa apresentará provas sobre a regularidade de bens e patrimônio, e que os influenciadores digitais não podem ser responsabilizados por eventuais problemas que os jogadores tenham enfrentado com as plataformas que hospedam os jogos online. Quando eu me vi, já estava endividada. A única saída para mim naquele momento era me desfazer do meu sonho, da minha loja. Você pode me falar quanto que você perdeu? Em torno de aproximadamente R$200 mil. A polícia de Maceió não ouviu essa história só da Maria, não. A gente viu muita gente em ruína pessoal, socialmente enfrentando graves problemas. Empresários da cidade perceberam que os funcionários estavam passando tempo demais no celular. O rendimento no trabalho começou a cair. Nessa distribuidora de alimentos em Maceió, os funcionários começaram a pedir com muita frequência adiantamentos. Adiantamento de férias, pedindo antecipação de 13º salário, pedindo empréstimo na empresa, procurando o departamento pessoal para tentar fazer acordo
para se desligar da empresa, inclusive funcionários com mais de 10 anos de empresa. O dono achou estranho e foi tentar descobrir o que estava acontecendo. Tudo estava acontecendo em decorrência dos jogos eletrônicos, principalmente o Tigrinho. Um funcionário relatou o prejuízo que teve. Chegava final de mês aqui da empresa aqui, meu salário caía, depositava 50, de 50 eu perdia, aí ficava naquelas coisas tipo de vou jogar mais para recuperar meu dinheiro. Onde quando você vem ver, foi tudo embora, tanto salário como FGTS. Você gastou seu FGTS? Gastei meu FGTS todinho, 12 mil reais. Tudo no jogo do Tigrinho? Tudo no jogo. Isso é uma realidade do Brasil todo. O jogo hoje ele tem um alcance nacional e as consequências desse alcance nacional são as mesmas. Em São Paulo, são centenas de pessoas procurando a polícia por causa do jogo do Tigrinho clandestino. São mais de 500 boletins de ocorrência que foram elaborados no estado de São Paulo que versam sobre esse tipo de contravenção penal. Os perfis são variados, desde as pessoas mais novas, as pessoas de mais idade, pessoas mais humildes, pessoas mais de um poder aquisitivo maior, enfim. Pessoas que vendem carro, pessoas que vendem a casa para fazer as apostas. E mais uma vez, o papel de influenciadores nas redes sociais é decisivo. Muitos dos influenciadores, eles costumam fazer publicações falsas, de ganhos falsos, oriundos do jogo. Está induzindo os usuários ao erro. Além do jogo de azar, nós temos investigado também toda essa organização criminosa, já que ela conta com o influenciador, com as pessoas responsáveis pelos jogos, com as pessoas responsáveis pelas plataformas de pagamento. Ou seja, não é simplesmente a contravenção penal. Existe toda uma organização criminosa por trás disso. Em São Paulo, cerca de 70 perfis de influenciadores foram bloqueados. Em Maceió, todos os investigados também não têm mais as redes sociais. Essa não é a primeira vez em que o Fantástico faz uma reportagem sobre influenciadores fingindo lucrar com o jogo do Tigrinho. R$1.200! Em um curto espaço de tempo, apareceram com diversos carros importados, viagens internacionais. Além da divulgação por meio de influenciadores em esquemas clandestinos, convites para o jogo do Tigrinho chegam pelo WhatsApp e redes sociais, geralmente a partir de perfis falsos. Os jogos do Tigrinho mostrados nesta reportagem estão hospedados em plataformas clandestinas, não são auditáveis e não seguem regra alguma. É diferente das plataformas legalizadas de apostas conhecidas como bets. Algumas também oferecem o jogo. Estas, porém, têm operação sujeita a regras estabelecidas em duas leis. Uma lei de 2018 regulamentou as apostas esportivas e outra, sancionada em janeiro deste ano, ampliou o alcance da legislação, exigindo que as empresas tenham endereço no Brasil, definindo a tributação e incluindo jogos online. Esta segunda lei está em período de transição, incluindo um processo regulatório conduzido pelo Ministério da Fazenda, que termina no fim deste ano e vai estabelecer critérios técnicos e jurídicos para a liberação dos jogos online. Em nota ao Fantástico, a Associação Nacional de Jogos e Loterias afirma que as casas de apostas sérias que atuam no Brasil estão se submetendo ao processo de regulamentação do mercado, ainda em curso. Tem implementado medidas para prevenir vício entre apostadores por meio da conscientização de que os jogos são para entretenimento, não para enriquecimento. A associação afirma também que, em relação a eventuais crimes cometidos por influenciadores que divulgam o Fortune Tiger, jogo do Tigrinho, as leis têm regras claras de publicidade responsável. A nota também diz que o jogo do Tigrinho está numa categoria que pode ser operada por sites de apostas, desde que cumpridos alguns requisitos legais, como informar previamente ao jogador o fator de multiplicação do prêmio em caso de ganho na aposta. Ou seja, o apostador sabe antes o quanto pode receber. Já o Ministério da Fazenda afirmou em nota que, após estabelecidos critérios técnicos e jurídicos, os jogos deverão ser submetidos à certificação realizada por entidades habilitadas. E jogos que não passarem por essa certificação não poderão ser considerados legais. O Ministério também afirma que o período de transição termina no final de 2024 e, a partir de 1º de janeiro de 2025, começará o mercado regulado, quando sites legais poderão apenas oferecer jogos online certificados, auditáveis e sem manipulações que prejudiquem o apostador.
Você tem muita coragem de aparecer, né, mostrando o seu rosto, contando a tua história. Eu acho muito necessário. Tem muitas pessoas que estão na minha situação ou muito pior. Espero que consigam barrar todos esses blogueiros e que eles arrumem outro rumo para ganhar vida, que não sejam mais às custas da vida dos outros, da economia, do emocional, do psicológico, que abala tudo. Abala tudo. Vocês viram aí, né? Como que o jogo pode afetar a vida das pessoas. Afetou os funcionários ali da empresa, que ninguém sabia de nada. A moça falou diversas vezes que a família dela não sabia. O marido dela acabou descobrindo e é só ele que sabia. Então, por que eu trouxe esse tema aqui? Vocês podem pensar, né? Mas a gente é adventista, a gente não joga isso. Né? A gente nunca vai jogar, mas a gente não sabe o que está acontecendo na nossa casa. A gente não sabe se nossos filhos estão jogando. A gente não sabe se nossos amigos. Eu, constantemente convivo com pessoas que jogam. O pedreiro que estava fazendo a obra lá em casa sumiu um tempo porque estava só jogando joguinhos, estava ganhando muito dinheiro. Aí depois ele aparecia. Por que ele aparecia? Se ele estava ganhando muito dinheiro, ele não ia trabalhar mais de pedreiro. Ele aparecia porque acabava o dinheiro. Ele perdia dinheiro. E direto ele sumia, né? Então, eu fui esses dias num cliente lá atender, trabalho com marketing, né? Fui atender uma cliente, ela falou assim, estou jogando aqui um joguinho. Aí ligou para a amiga, né? Ô fulana, joguei aqui no jogo do velhinho, joga aí agora que você vai ganhar. Eu ganhei aqui, acabei de ganhar 200. Aí ela falando comigo, né? Ganhei 200 aqui agora. Aí eu falei assim, beleza, mas quanto você já perdeu? Não perco não, porque eu pego pouquinho assim, eu ganho 50, 30, aí eu saio. Eu saco o dinheiro e saio. Eu falei assim, tudo bem, você está fazendo isso aí, só que uma hora você vai viciar. E quando você viciar, você vai querer jogar mais quando você perder. Esse jogo é feito para perder. Aí eu falo com propriedade, eu sou formado em ciência da computação, conheço programação, os jogos são programados, assim como mostrou ali no Fantástico, a conta demo. A conta demo é uma conta demonstração, não tem nada a ver com aquele bicho não, né? É a demonstração, uma conta onde é falsa, é uma conta que simula o jogo para o influencer ir lá e dizer que está ganhando. Então a pessoa vai jogar de verdade, ela ganha no começo. Porque, igual Satanás, né? Como é que ele faz? Ele dá um pouquinho, né? Ele vai dando uma amostra, a pessoa fica empolgada. Porque se a pessoa perder de primeira, ela não vai querer saber do jogo. O que vicia é ganhar no começo. E aí, o que acontece em muitos casos? As pessoas escondem o que perdem. Elas só contam para os amigos o que ganham. Recentemente, a Diana me contou de uma colega dela de trabalho, né? Que estava apostando. Ela não conta, eu tenho certeza que ela não conta quando ela perde. E essa funcionária que eu fui atender do cliente, ela me contando que ganhou dinheiro, mas ela não vai contar, a pessoa tem vergonha de falar o que perdeu. E geralmente essas pessoas que apostam, elas não têm noção financeira, aí que entra o Empreenda de Vir. As pessoas que não têm noção financeira, elas não anotam quanto que ganharam. Vai no chute ali, elas não têm um controle financeiro, não têm um caderninho, não têm uma planilha de investimento, porque isso não é investimento, isso é jogo de azar. E aí as pessoas estão jogando e dizendo que está ganhando, a sensação de ganho, mas as perdas elas não contabilizam. E aí o rombo vai acontecendo assim, a pessoa chega ao ponto de vender a própria casa, vender o carro, achando que vai ganhar. E o algoritmo do jogo é feito para favorecer o dono da casa de aposta, né, que o povo fala, e o influencer. Né? Vocês viram aí, se o influencer tem aquele tanto de carro importado, imagina o dono da casa de aposta, o dono do joguinho, né? Ele nem dá as caras. Então, gente, muito cuidado. E aí, no finalzinho da reportagem, por que eu deixei até o final? Ficou um pouco extensa, né? Jogos legalizados pela justiça, foi falando dos bets, né? Que são legalizados aqui no Brasil. O cristão pode jogar, mesmo como renda extra, o jogo de aposta esportiva, o que vocês acham? Não pode, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? A gente vai abrir a Bíblia aqui e vai ver, mas também porque causa vício, né? E por que a justiça legaliza os jogos? Por que o governo legaliza os jogos? Porque ele quer receber a parte dele. Ele quer receber a parte dele. Por que a Mega Sena é legalizada? Para receber a parte deles, entendeu? Então, muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui, que agora é o meu testemunho. Não sei quantos conhecem isso aí, chama fliperama. Isso aí é da minha época, né? É bem antes das lan house, né? E das casinhas de jogos. Aqui chamava cyber, né? Fliperama tem alguns shoppings, você acha ainda umas máquinas lá, mas mais de carrinho e de moto, né? Não acha muito essas máquinas aí. E jogava na época Street Fighter e Mortal Kombat. O nome do jogo, Mortal Kombat.
E assim, eu passava muito tempo, irmãos. Vou contar esse testemunho para vocês aqui. Eu cheguei a matar a aula para jogar esses jogos. A irmã também, ó, tá certo. Eu matava a aula, eu escondia atrás da máquina de fliperama, que era na esquina da minha casa, e tinha outras nos bares, assim, indo para a escola adventista. Eu estudava na escola adventista lá em BH. Aí no caminho tinha várias, aí eu já conhecia todo mundo. E essa da esquina da minha casa, eu era amigo do rapaz que trabalhava lá, do gerente. Ele me escondia atrás da máquina, quando meu pai estava passando, ele avisava: seu pai está passando. Aí eu, o carro do seu, o escortinho do seu pai está passando, eu escondia atrás da máquina. Então eu matava a aula para jogar esse jogo. O que isso ocasionou na minha vida? Primeiro, atrapalhou meus estudos, né? Porque eu viciei. E não era aposta, né? Mas eu queria sempre ganhar mais, ganhar dos amigos, se gabar que era o melhor no jogo. Não, ninguém ganha de mim no Street Fighter. E eu ficava ali naquele vício. E aí o que aconteceu? Arrumava até confusão, né? Porque tinha gente que brigava, gente da favela que frequentava os fliperamas. A gente tinha que ir até um local, né? Não é igual hoje que a pessoa joga dentro de casa. Então o perigo está maior hoje em dia, né? Mas não estou falando de jogos em geral. Estou falando assim, o vício de gastar o dinheiro ali, né? Com aquilo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gastar o dinheiro do lanche da escola para jogar fliperama. E não ia na escola e ficava sem comer. Aí depois eu comecei a fazer o quê? Me envolvi com um amigo que era pichador lá no bairro. Esse amigo jogava comigo e ele me ensinou a tirar a tampinha da latinha de refrigerante. Aí tinha uma mercearia lá na esquina da casa do meu pai que tinha, eles guardavam as latinhas que sobravam em cima, né? Um catador lá de latinha, ele guardava um monte de latinha. Aí tinha aquela tampinha, não aquela argola, aquela tampinha que vai para dentro do refrigerante. Aí eu enfiava o dedo lá dentro, saía com o dedo todo cortado, sangrando, para tirar aquele anelzinho, que na época aquilo funcionava na máquina de fliperama como se fosse uma ficha. E usava até no orelhão, quem é da época do orelhão fazia até ligação com aquilo. Tirava aquilo ali, aí vinha o dono da máquina, o rapaz que deixava a máquina, porque a máquina é alugada. Como que ele ganha com a máquina? O aluguel da máquina mais as fichas que a pessoa compra, né? Aí ele abria para recolher as fichas, para vender mais ficha para o dono do bar, né? Do fliperama. Quando ele ia vender as fichas, tinha um monte de latinha lá Aí ele xingava, né? Cara que faz isso, aí falava um palavrão. Aí a gente estava do lado assistindo, falava: é mesmo, o cara que faz isso E olha para você ver as amizades que eu fui conviver, me ensinando a fazer coisa errada. E aí também outra coisa que aconteceu, irmãos. Eu comecei a catar as moedas na minha casa. Quando ia na casa da minha irmã, catava moeda, ou seja, roubo. Isso é roubo, para poder jogar, sustentar o vício. Então, irmãos, é muito perigoso, né? E aí, da mesma forma, a gente não tem hoje joguinho de celular no computador, não é dessa forma, a pessoa não precisa investir dinheiro, né? Investe mais ao tempo, que também não é bom você investir muito tempo ali naquilo. Mas o jogo de aposta faz com que a pessoa invista dinheiro, tem que tomar muito cuidado. E aí, o que a palavra de Deus vem falando sobre as apostas? Agora é o momento da gente abrir a Bíblia. Vou pedir para os irmãos aí abrirem 1 Coríntios 6,12. Coríntios 6,12. Depois a gente vai no 6,9. Vamos ler 12 primeiro. Esperar todo mundo abrir aí. Estou escutando ainda as páginas folheando. Amém? Misericórdia? Não, né? Amém. Então, 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, essa palavra convém aqui, vamos gravar. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, aqui não fala só sobre o pecado, né? Fala também sobre como você evitar ser dominado, né? Então, para você não ser dominado, você pode experimentar um pouquinho, que tudo bem. Pode experimentar um pouquinho de vinho, que não vai ser dominado? Pode. Pode experimentar um pouquinho de álcool? Pode experimentar um pouquinho do joguinho? Não, irmãos, não pode, porque o vício começa nas pequenas doses. A gente viu ali, né? Então, nem todos, tudo é lícito, mas nem tudo me convém.
e eu não deixarei ser dominado. Então, para não deixar ser dominado, o que a gente faz? A gente estuda isso sempre na Bíblia e na escola sabatina, né? A gente arranca o olho, arranca a mão fora para não pecar, não é? O que significa isso no sentido figurado? É evitar, é passar longe. Então, se a gente quer não ser dominado por alguma coisa, a gente tem que passar longe, irmãos. Passar longe. E orientar os amigos e os parentes a não se envolverem com isso. Ok? E agora o 6:9. Ou não sabeis que os injustos... Alô? Cortou. Oi? E não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem enfermos, nem afeminados e nem sodomitas. Aqui fala dos idólatras, né? Os idólatras não herdarão o reino dos céus. E aonde que entra a idolatria aí? É porque o jogo acaba tomando todo o seu tempo e seu dinheiro. Se torna uma idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração se torna uma idolatria. Então vamos tomar cuidado. Provérbios 13:11 agora. Vamos lá. Para Provérbios. Aí. Provérbios 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Então, o enriquecimento às custas de joguinho vai embora. Esse dinheiro não vai ficar com você. Pode ter certeza. Tudo que você tentar ganhar de forma fácil, a palavra de Deus já diz, e vocês sabem, né? Tem muitos casos, reportagens aí de gente que ganhou na Mega Sena e perdeu tudo. Tudo, ficou pobre. E eu conheço pessoalmente pessoas, eu posso até contar aqui o caso, um irmão da igreja. Ele ganhou uma herança, eram 12 irmãos, era 12 milhões a herança do pai. Dividiu 1 milhão para cada filho. Era um irmão da igreja, ele era técnico de enfermagem lá em BH. Ele ganhou esse 1 milhão. Aí ele foi montar 2 casas de pet shop, casa de ração e pet shop. Técnico de enfermagem, montou 2 casas de pet shop nos bairros mais afastados. Só que ele comprou um apartamento e ganhou um carro do banco, dizendo o banco que ele foi contemplado num investimento que ele fez. Mas é claro que o gerente manipulou ali o sorteio porque ele depositou 1 milhão na conta do banco, né? Ganhou lá na época um Agile da Chevrolet. Aí ficou com esse carro, ele tinha uma Kombi velha, né? Que ele levava muita gente para a igreja, né? Inclusive um irmãozinho até fiel lá na igreja. Mas ele ganhou esse negócio, ganhou o carro, comprou um apartamento e montou 2 casas de pet shop. O que aconteceu? Quebrou. Em menos de um ano ele quebrou essas 2 casas de pet shop. Voltou a trabalhar de técnico de enfermagem. Ele teve que vender até o carro para quitar as dívidas. Voltou a andar com um Uninho velho. Nem a Kombi ele não tinha mais para levar os irmãos na igreja. Teve que andar num Uninho velho. E ainda bem que ele comprou um apartamento, pelo menos ele tem uma casa própria hoje. Mas olha só, a pessoa ganhou dinheiro muito fácil, não teve sabedoria para administrar e perdeu, foi fácil. Então a palavra de Deus já vem falando, aquilo que vem do suor do seu rosto vai render muito mais, né? Então, passar para o próximo slide aqui. Ixi, acho que depois caiu. Passa aí. Não está vendo não. Olha aí para mim, por favor, se a pilha soltou. Abre a pilha aí atrás. Pede, ele não está olhando para cá não. Aí, passa. Voltou? Ah, estava desligado. Pronto. A ganância. O que a palavra de Deus vem falando sobre a ganância, então? Tem uma ilustração aí do homem correndo atrás do dinheiro e não está vendo o penhasco, né? Lá em Eclesiastes 5:10. Vamos ler muito a Bíblia agora, viu, irmãos? Aí. Faltou uma coisa aqui, irmãos, eu peço desculpa, faltou a gente orar novamente para abrir a palavra de Deus. Então vamos orar? Assim como estamos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, obrigado porque o Espírito Santo está falando através de mim e nos nossos corações. Que Ele continue falando, abra nossa mente, nosso entendimento para ler aqui a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude
a sermos mordomos fiéis que entendem o que o Senhor quer para nós e nos guarda de todo mal. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes 5:10. Amém? Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então a palavra de Deus vem falando aqui, quem ama o dinheiro nunca se farta. Não vem falando que o dinheiro é ruim, mas está falando que quem ama o dinheiro nunca vai se fartar. Se a pessoa depositar toda a esperança no dinheiro, no que ela vai possuir, ela nunca vai estar satisfeita. Ela pode estar com um carro bom, ela vai querer outro carro bom. Ela pode estar com o melhor carro, ela vai querer o melhor helicóptero. Ela pode estar com o melhor helicóptero, ela vai querer o melhor avião. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e a gente vê aí também na internet pessoas assim, nunca estão satisfeitas. Pessoas que não temem a Deus. Aqueles que têm dinheiro e não temem a Deus, que amam mais o dinheiro. O Henrique comentou aqui, acaba influenciando outras pessoas, né? Essas pessoas que têm muito dinheiro e que ficam aí falando em enriquecimento, né? E vamos lá para 1 Timóteo 6, de 6 a 10 agora. Primeira Timóteo 6, versículos 6 ao 10. Amém? Esperar um pouquinho, tem alguém folheando. Amém. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então, gente, a palavra de Deus vem falando aqui do cuidado que a gente tem que ter com a riqueza. Não vem falando para a gente não enriquecer, né? A palavra de Deus mostra homens que foram muito ricos, mas que sofreram consequências da riqueza. Salomão foi um deles. Salomão foi o homem mais sábio, só que ele sofreu consequências da riqueza. Ele acabou tendo mais de 1000 mulheres, né? Foi um homem que acabou deixando subir a cabeça. Então, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? E temos aqui, felizmente, a palavra de Deus para nos orientar, né? Para nos orientar, para ficar contente, tendo o que comer e o que vestir, fiquem contentes. Claro que no nosso país, com a grande parte de imposto que a gente tem, a carga tributária e com a desvalorização da moeda, a gente acaba não tendo nem às vezes o que comer direito e o que vestir direito, né? Acaba se endividando, mas também o consumismo contribui para esse endividamento. Aí que entra o projeto também Empreenda de Vir, é conscientizar as finanças, né? As pessoas não se endividarem, né? Saber investir o dinheiro também para fazer ele render e trabalhar para você, mas não depender do dinheiro. Fazer o dinheiro trabalhar para você é diferente de você depender do dinheiro e amar o dinheiro, né? Então vamos lá, próximo slide. Como ganhar dinheiro então, gente? Como que é a forma correta de ganhar dinheiro? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Vamos lá em Provérbios 21, 25. Vamos lá, porque a palavra de Deus diz tudo que a gente precisa, né? Tem tudo aqui, o manual vai orientar a gente. 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Ou seja, não é sendo preguiçoso, né? E aí, se continuar um pouquinho, o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo de nada a retém. Então, a gente tem que trabalhar, não tem que ter preguiça para trabalhar, né? Agora vamos para Efésios. Se a gente for ler aqui tudo, esses versos aqui em Provérbios, depois vocês leem em casa, tem muita coisa, tá? Aí, gente. Efésios. Efésios fugiu da minha Bíblia aqui. Gálatas, Efésios.
Efésios 4, 28. Amém? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, se você precisar acudir a alguém que precisa, você tem que ter, né? Então, não só trabalhar, tem que juntar, né? Ajuntar o dinheiro para acudir quando alguém precisar. 1 Tessalonicenses 4:11. Mais para frente um pouquinho aí. Pouca coisa. Amém? E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Ou seja, cuidar dos bens e trabalhar com as próprias mãos. Não está falando para ser uma pessoa descuidada, né? A palavra de Deus vem falando para a gente cuidar e ser diligente e trabalhar. 2 Tessalonicenses 3:10, o próximo livro aí. 3:10, né? Isso. Porque, quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Esse é pesado, né? Isso é pesado. Isso aí serve para educar o filho, né? Se o filho não quer trabalhar, então fica só no cuscuz ali até querer trabalhar. Ainda é muito, né, irmão? Bom, Gênesis, vamos lá para Gênesis agora. 2:15. Tomou, pois, o Senhor ao Deus o homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, a primeira profissão já foi ali, né? No Éden. Então, antes do pecado, Adão já trabalhava. Ele cuidava do jardim. Então, isso é um exemplo para a gente, né? Temos que trabalhar. E lá em Gênesis 3:19... No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, ou seja, até morrer, né? Não é até aposentar, não. Pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, é digno o homem trabalhar até a morte. E você pode ver, uma pessoa que fica sem fazer alguma atividade, nem que seja um trabalho doméstico, ela vai definhando e acaba morrendo. Se você tira o trabalho de uma pessoa, ela se sente inútil e ela não consegue viver, porque isso aí foi posto no coração do homem lá no Éden, né? E quando ele pecou também, expulsou do jardim e falou: do suor do teu rosto comerás o pão, né? Até o final da vida. Então vocês podem ver. E a mulher, Deus falou para ela dar à luz a dor do parto. Por isso que a mulher tem mais afinidade para cuidar dos filhos, e quando ela não consegue ter filhos, ela fica muito triste, né? É uma maldição. E por causa do pecado, e o homem, quando ele não tem o trabalho e não tem o dinheiro, ele suicida, né? Alguns, quando não conhecem a Deus, né? Então essa é uma maldição colocada lá no Éden, porque no coração do homem ele sente essa necessidade muito grande de trabalhar. Vamos lá para o próximo. E o que a gente tem que aprender disso aqui, né? Além do trabalho, a gente também não tem que entrar nessa paranoia, né, de que tem que trabalhar e ficar desesperado, e quando não consegue o dinheiro, entrar em desespero, entrar em depressão. A gente tem que manter a mente tranquila, porque a palavra de Deus vem tranquilizando a gente. Aí em Provérbios, lá, voltando para Provérbios 3, de 9 a 10, vamos ler novamente lá. Provérbios 3, de 9 a 10. 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e a promessa de Deus, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então Deus vem pedindo aqui para a gente honrar a Ele com os nossos bens e com as primícias da nossa renda. Não só a gente ser fiel nos dízimos e ofertas, mas a gente honrar a Deus não idolatrando o dinheiro.
não confiando unicamente no dinheiro, confiando em Deus, sendo fiel a Deus e confiando nele todos os nossos bens, inclusive a nossa família, que eu comecei falando aqui, né? Confiando a nossa família a Deus, porque a questão da mordomia não é só cuidar dos bens, cuidar do maior tesouro nosso, que é a família, né? Aluno e Gustavo estão aqui com os 2 filhos, o maior tesouro que tem, né, na face da terra são os filhos. Então a gente tem que honrar a Deus, e com certeza Deus não vai deixar essa família passar fome, passar necessidade, quando a gente apresenta ao Senhor. Amém? Agora vamos lá em Mateus 6,25, está finalizando. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Então, a gente não tem que ficar ansioso, né? Vamos lá, até o 34, né? Vamos continuar. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, aqui a palavra de Deus vem falando que os gentios que preocupam, os gentios são quem? Aqueles que não eram o povo de Deus, né? Eles que estão preocupados com isso, estão inquietos, não dormem, ficam ansiosos, preocupando com o que vão vestir e comer. A gente não tem que ficar preocupado, porque Deus vai prover. Aquele que levanta de manhã, faz uma oração e vai à procura do trabalho, ele não vai voltar sem o sustento. Se você confiar no Senhor, Ele vai mandar o sustento. Então sejamos fiéis e Deus vai nos sustentar. E para finalizar, Isaías 55:2. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Aí a gente volta lá no início do sermão, né? Falando sobre o jogo, né? Ou as riquezas que vão fazer com que não satisfazer, né? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitais com finos manjares. Então está falando aqui, se você ouvir a Deus, você vai comer finos manjares, né? Então, algumas linguagens aí falam de gorduras, né? Mas não está querendo dizer sobre o tipo de alimentação, está querendo dizer que Deus vai suprir. A tradução aqui vem falando manjares. Então, a gente tem que inclinar os ouvidos e ir a Deus, e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém? Então, confiemos em Deus, irmãos, que Deus possa nos sustentar, nos trazer o sustento, que nosso coração esteja inclinado a ouvir a voz do Espírito Santo e que estejamos atentos aos nossos queridos irmãos, amigos e filhos, né, sobrinhos, parentes, para que a gente consiga perceber se tem alguém aí viciado nesses joguinhos e alertar, tá bom? Sermos mensageiros também, que essa mensagem não fique só aqui no púlpito, que a gente possa propagar para todo mundo aí. Quem tiver interesse, procura ali a reportagem, pode pegar comigo a apresentação e passar aí para os queridos, né? Mostrando os perigos dos vícios e o que é que a palavra de Deus vem falando sobre isso. Amém? Agora a gente vai ouvir uma música especial com a minha amada esposa, Natália.
gente viu. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve aqui conosco. Obrigado por Tua presença, por Tua voz falando aos nossos corações. Obrigado por essa mensagem musical maravilhosa que a Natália cantou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alerta. Temos orientação divina no Teu manual aqui de instruções, que é a palavra do Senhor. Nos ajude, meu Pai, a consultar a Tua palavra, a consultar o Senhor em tudo que formos fazer. Abençoa a nossa vida, abençoa nossos bens, nossas finanças, nosso trabalho, nosso sustento. Que o Senhor possa multiplicar tudo aquilo que nós fazemos de acordo com a Tua vontade, porque o Senhor promete que se formos fiéis, se formos diligentes, trabalhadores, o Senhor não vai deixar faltar. Nos ajude a entender isso e nos ajude a cuidar do que o Senhor confia a gente, os bens e principalmente a família.
Cuida de cada um aqui, meu Pai. Mais uma vez eu te peço, abençoe cada família, em especial a família do Wilson. Wilson, que o Senhor esteja com ele lá, cuidando, que ele se restabeleça logo e possa estar com a gente aqui logo. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.